Eu sei. A ideia de 1 mais 1 ser igual a 2 parece ser muito óbvia, certo? Eu sei que a gente cresceu com essa construção, então 1 mais 1 é 2 e pronto. A gente nem sequer questiona por que 1 mais 1 é igual a 2. Talvez você já se questionou e foi buscar refúgio na realidade. Então você olha para a natureza, olha para o que está à sua volta e pensa: pô, se eu tenho uma vaca mais uma vaca, eu tenho 2 vacas. Se eu tenho um celular mais um celular, eu tenho 2 celulares. Então se comprova na realidade o fato de que 1 mais 1 é igual a 2. Mas calma, tá muito simples ainda, a gente vai problematizar um pouco essa questão. Vamos complicar um pouquinho. A gente pensando em coisas concretas dessa forma, ok, fez muito sentido. Só que eu vou te dar uma segunda possibilidade, em coisas um pouco mais homogêneas, vamos dizer assim. Se você tiver uma gota de água e você tiver uma segunda gota de água e você somar as duas, você não vai obter 2 gotas. Você vai obter uma gota maior, certo? Aí você pode me questionar: mas o volume, por exemplo, dessa gota é 2 vezes maior. Depende novamente. Por quê? Porque se eu pegar uma gota em uma temperatura diferente da outra, dependendo da temperatura em que essa gota tiver, ela pode sofrer contração ou expansão. Dilatação. Então a dilatação geométrica ela faz parte. Ou seja, se eu misturar uma gota de água com uma temperatura e a outra com uma temperatura muito mais baixa, a gota final tende a ser não o dobro do volume, mas um pouco menos do que o dobro do volume. É bem complicado, certo? Ou seja, então chegamos à conclusão aqui que uma gota mais uma gota é uma terceira possibilidade, que é uma gota maior, não 2. Então, chegamos a uma conclusão de que nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, na nossa realidade. Então, as misturas homogêneas em geral, elas são contrárias a essa ideia de que 1 mais 1 é 2. Certo? Se a gente pegar alguns outros exemplos, como fumaça, se eu pego uma fumaça e misturo com uma segunda fumaça, eu vou ter uma fumaça maior, ou talvez uma fumaça mais densa, mas não 2 fumaças. Se eu pego uma nuvem e uma outra nuvem e faço a soma, eu não vou ter 2 nuvens, mas eu vou ter uma nuvem maior. E assim por diante. Da mesma forma, um conceito mais abstrato, a gente tem as ideias. Eu posso pegar uma ideia e somar ela com uma outra ideia que eu tenho, e eu vou ter uma terceira ideia, que eu não vou chamar de 2 ideias novas. Não, ela é uma terceira coisa, é uma ideia só que com mistura da ideia de número 1 com a ideia de número 2. Mais um exemplo para você, para ficar mais concreto. Se a gente tem fragrâncias, perfumes, a gente tem um perfume X, que ele tem o cheiro, uma identificação, um volume, etc. Eu posso misturar essa fragrância com uma outra e eu vou ter um cheiro totalmente diferente. Uma terceira possibilidade. E assim vai. A gente tem infinitas possibilidades de coisas homogêneas, coisas que podem se misturar ali e se tornar uma única coisa. Então, nesse caso, vamos dizer que 1 mais 1 seria 1 maior. Entendeu? Então, qual que é a conclusão que eu vou tirando disso? A gente vai chegando em que a matemática ela não é absoluta. Ela é uma construção. Ou seja, o ser humano utilizou de agrupamentos numéricos para descrever como que as coisas funcionam na realidade e criou como se fosse uma outra camada da realidade. Então os números, a matemática em si, né, ela é um agrupamento criado para facilitar ali o comércio inicialmente, a negociação entre coisas e escambo e etc. E isso foi evoluindo e acabou se tornando algo muito além do que uma descrição e uma facilitação do que a gente tem na realidade. Então a matemática ela foi desenvolvida à base de alguns axiomas. Axiomas são coisas que a gente considera parte da premissa de que elas são o que são e eu não tenho explicação para elas. Elas não têm que ser provadas. Elas são e a gente tem que partir do pressuposto que elas já são verdades. Então a matemática ela foi baseada nisso, em alguns conceitos e algumas criações que a gente tem que partir do pressuposto que ela é verdadeira, tem que partir do pressuposto que isso existe e é dessa forma, e a partir disso a gente começa outras construções. Algumas bases axiomáticas da matemática diz que, por exemplo, o 0 é um número. Então isso é uma construção, tipo, o próprio número 0 ele não sequer existe na natureza. A gente criou uma descrição, como eu disse,
um agrupamento de números. Então a gente parte do pressuposto que o zero é um número. Então, segundo a suposição, todo número ele tem o seu sucessor, certo? O sucessor, na verdade, de um número é único. Porque senão, se eu falasse que um número tem um sucessor que não é único, eu quebro o conceito de sucessor. Então, ele não seria uma coisa única, mas sim uma coisa repetida. Então, eu tenho que partir do princípio em que o sucessor de um número, ele é sempre único. O zero, ele não é sucessor de nenhum número, portanto, ele tem que ser o primeiro número, certo? E se dois números têm o mesmo sucessor, eu digo que eles são iguais. Então essas são algumas bases axiomáticas da matemática, em que a gente tem que partir do pressuposto que ela é verdadeira, não dá para ser questionado, ela é o pilar, e a partir disso a gente começa as construções que a gente tem matemáticas. Então a conclusão que eu tiro disso é que basicamente tudo à nossa volta pode ser problematizado. Absolutamente tudo. Então se até mesmo as nossas bases fundamentais matemáticas, filosóficas, políticas, éticas, todas elas podem ser questionadas. E a gente tende a aceitar as coisas via autoridade, ao que nos induzem, ao que dizem. E a matemática é uma das coisas que a gente pouco questiona. Como foi a criação dela, para que ela foi criada, qual foi o seu intuito inicial e como ela descreve a realidade de hoje. Qual a precisão que ela descreve? Ela descreve da maneira correta? Então, a própria matemática pode ser questionada. É isso, a conclusão do vídeo de hoje é isso. Se você gostou, quer ouvir mais reflexões malucas como essa, clica aqui no botão de se inscrever, deixa o like no vídeo, comenta aí embaixo alguma coisa, algum tema, alguma loucura que você quer que eu fale por aqui, pra gente questionar. E é isso, fico por aqui.